Olá, pessoal! Então, nós já finalizamos a unidade 3 do livro de vocês, falando aí sobre o efeito estufa, o aquecimento global e as consequências desse aquecimento global, certo? Então, eu vou deixar uma atividade ainda da unidade 3 para vocês, mas vou iniciar aqui o nosso papo sobre a unidade 4, que fala sobre a meteorologia, tá bom? Nós já conhecemos um pouco sobre a meteorologia, certo? Quando estávamos lá no início do capítulo 1, falando aí sobre o clima e o tempo, tá bom? Então, vamos lá nos aprofundar na meteorologia. Então, temos aqui, ó, a palavra meteorologia vem do grego meteoros, elevado, alto, no céu, de meta acima e aeiro, eu levanto. E logia, a palavra estudo. Então, o estudo do céu, o estudo que vem do alto, certo? É a meteorologia. A meteorologia é a ciência que estuda as condições atmosféricas, certo? Então, estuda aí a atmosfera terrestre com um foco para a previsão do tempo, certo? Como o foco da meteorologia é o tempo atmosférico, a previsão do tempo, certo? Ela é muito importante para várias ações e atividades humanas, como essas que estão aqui colocadas no lado direito aqui, ó. Então temos aí várias aplicações para a meteorologia no cotidiano, então para você saber se precisa você levar guarda-chuva porque vai chover, ou se você precisa levar um agasalho porque o dia vai estar mais frio. Para a agricultura, né, os agricultores precisam dessa previsão do tempo para saber qual a melhor época para plantar, qual a melhor época para colher e assim por diante. Na construção civil também é importante, imagina você construir alguma coisa no meio da chuva, né? É complicado, por isso a importância de você conhecer as condições meteorológicas. Também para a política energética, então numa região onde não predomina, por exemplo, ventos fortes, não tem como eu instalar uma usina eólica. Então, isso aí também influencia, certo? Na aviação, muito importante para a aviação, né? Os aviões, eles dependem das condições meteorológicas para voar, certo? Tanto para o processo do avião erguer voo, quanto para o pouso do avião, certo? Na prevenção de catástrofes, na pesca, previsão, por exemplo, de tempestades. Então, quando o mar está revolto com previsão de tempestades, os pescadores não devem sair para a pesca e também para o lazer. Então, um belo dia ensolarado é um ótimo dia de lazer, certo? Então, temos, portanto, várias aplicações para a meteorologia no nosso cotidiano. Ainda temos aqui, ó, para seus estudos, a meteorologia analisa variáveis que existem na atmosfera, principalmente que variáveis? Temperatura, pressão atmosférica, umidade do ar e outros, tá bom? Ventos, né? E assim por diante. Então, essas são as principais variáveis, portanto, estudadas para a meteorologia para previsão do tempo, tá bom? Ah, tia, tá, beleza. Meteorologia estuda o tempo atmosférico, né? Para prever o tempo, que é importante para todas aquelas atividades que nós vimos, né? Todas aquelas atividades humanas. Tá, mas como a meteorologia consegue prever o tempo? Gente, a meteorologia ela vai utilizar de diversos instrumentos para prever todos aqueles parâmetros atmosféricos, como temperatura, umidade relativa do ar, chances de ocorrência de chuvas e assim por diante, certo? Esses instrumentos estão colocados em um local, né? Utilizando um local que a gente chama de estação meteorológica, tá bom? Então temos aqui, ó, uma estação meteorológica é um conjunto de instrumentos ou sensores que recolhem dados para análise do tempo meteorológico. Então temos aí a estação
meteorológica, portanto, vai ser um conjunto de vários instrumentos que irão analisar todos aqueles parâmetros, temperatura, umidade, etc. Certo? Esses instrumentos são capazes de registrar, por exemplo, a temperatura do ar, a velocidade e direção do vento, a umidade do ar, radiação solar, chuva, pressão atmosférica, entre outras variáveis, beleza? Então, além de conseguir registrar, captar todos esses parâmetros, as estações meteorológicas também, né, vão analisar a variação desses parâmetros por meio de outros equipamentos como termômetros, higrômetros, anemômetros, pluviômetros e etc. Tá bom? Então, esses são os instrumentos utilizados para eu verificar, registrar e analisar esses parâmetros, alguns deles. Nessas estações meteorológicas trabalham os chamados meteorologistas, certo? Que vão coletar essas informações destes instrumentos, destes equipamentos e de satélites meteorológicos e outros equipamentos chamados de radiosondas. Então, basicamente, numa estação meteorológica, eu vou ter esses instrumentos que vão analisar os parâmetros de temperatura, umidade, chuva, pressão atmosférica, direção e velocidade do vento e etc. Certo? Junto com esses instrumentos presentes na estação meteorológica, os meteorologistas também utilizarão as informações coletadas por satélites meteorológicos e por radiosondas. Munidos de todas essas informações, certo? Advindas das estações meteorológicas, dos satélites, das radiosondas, os meteorologistas irão analisar e, a partir desta análise, é que vão gerar os chamados boletins meteorológicos, que é aquele que aparece lá no jornal, que dá a previsão do tempo para nós, tá bom? Então, vamos lá. Como eu disse para vocês, as estações meteorológicas são locais ou instrumentos que têm nele vários equipamentos para a previsão dos vários parâmetros do tempo atmosférico, certo? Beleza, tia, certo. Só que existem vários tipos de estações meteorológicas, né? Então temos aqui, ó, existem dois tipos de estação meteorológica, as chamadas estações automáticas e as convencionais. Isso está no livro de vocês. Opa, está no livro de vocês, tá? Então, a primeira delas que nós vamos conhecer é a estação convencional, certo? Lá no livro de vocês tem esse texto, ó. Área onde estão dispostos diversos instrumentos de medição que registram de maneira contínua, ou seja, sem parar, os parâmetros meteorológicos. Que parâmetros, tia? Temperatura, umidade, índice de chuvas e etc. Contém um abrigo meteorológico, uma espécie de casinha branca, que, obedecendo às determinações da Organização Mundial Meteorológica, apresenta ventilação e disposição adequada para abrigar diversos instrumentos, além daqueles que são instalados externamente, né, fora da estação. Nesse tipo de estação, o meteorologista deve manualmente, então o meteorologista vai lá, ele mede e anota os valores registrados por cada equipamento, por cada instrumento, 4 vezes por dia, em horários pré-definidos, e envia esses dados para uma central de meteorologia. Além disso, cabe ao meteorologista verificar visualmente o céu como um todo, atentando-se à quantidade e tipo de nuvens e à ocorrência de névoa ou nevoeiro. Então, na estação meteorológica convencional, os instrumentos estão dispostos na estação, mas os dados coletados por esses instrumentos têm que ser manualmente anotados, medidos pelos meteorologistas. Essa vai ser uma diferença básica entre a estação convencional e a estação automática que nós vamos conhecer agora. Então, nós temos aqui uma estação meteorológica automática. Então, temos aqui, nesse tipo de estação, há um equipamento automatizado,
ligado a vários sensores que medem os parâmetros meteorológicos, realizando registros minuto a minuto e transmitindo-os de hora em hora de maneira automática à central de meteorologia. Então, diferente da estação convencional que o profissional, o meteorologista, tem que ir lá medir e anotar de 4 em 4 horas, na estação automática, esses dados são coletados automaticamente, né? Minuto a minuto, e esses dados são enviados hora a hora para a central de meteorologia, tá? Então, continuando. As estações meteorológicas são capazes de medir temperatura, direção e velocidade do vento, volume de chuva, umidade atmosférica, evaporação, tempo de incidência solar, que é a radiação solar, intensidade da radiação solar, pressão atmosférica, entre outros. Ao serem recebidos pelas estações meteorológicas, os dados são reunidos e analisados pelos meteorologistas, servindo como base para estudo do tempo e de seu comportamento, bem como possibilitando projeções futuras sobre o clima daquela região. Os dados são enviados diariamente e de forma simultânea, respeitando os horários estabelecidos para tal e permitindo que profissionais de todo mundo consigam trabalhar com eles. Então, diferente, como eu disse para vocês, das estações convencionais, não é o meteorologista que vai lá medir e anotar os valores gerados por esses instrumentos, né? Os dados gerados por esses instrumentos. Na verdade, eles são coletados automaticamente pelo próprio equipamento, que manda todos esses dados hora a hora para a central de meteorologia. Lá na central é que o meteorologista vai analisar esses dados e aí poder fazer uma previsão do tempo, ok? Então, essa é a diferença básica entre os dois tipos de estações meteorológicas. Então, galera, como agora nós já conhecemos a meteorologia, já entendemos o que ela estuda, qual o foco da meteorologia e conhecemos os tipos de estações meteorológicas, nós vamos responder ao jogo rápido da página 350, certo? Nossa aula fica por aqui hoje, ok? A gente se vê na próxima aula.